O que acontece quando a imaginação se torna perigosa demais para a tela? Quando o próprio futuro é tratado como um crime? Em toda a Europa, durante as décadas de 1960 e 70, cineastas ousaram mostrar mundos proibidos e os governos reagiram com tesouras e proibições. Estes não eram apenas filmes, eram profecias silenciadas pelo medo. Ainda assim, anos depois, eles explodiram no vídeo doméstico, reivindicando seu destino de culto. Número 14. A 10ª Vítima, 1965. No cinema caótico da Itália, em meados dos anos 60, algo estranho surgiu. Um filme que parecia um sonho de arte pop, mas carregava a alma de um pesadelo distópico. A 10ª Vítima se tornou uma das sátiras de ficção científica visualmente mais marcantes de seu tempo. Era uma história sobre um jogo de morte televisionado muito antes de jogos vorazes ou Battle Royale sequer existirem. O enredo seguia um futuro onde o assassinato havia se tornado entretenimento. Os competidores caçavam uns aos outros por cidades reluzentes em busca de dinheiro e fama. Marcello Mastroianni e Ursula Andress deram vida ao glamour letal, vestindo trajes que pareciam uma armadura da era espacial misturada com a rebeldia de um desfile de moda. Mas por trás do espetáculo escondia-se um comentário incisivo sobre o vício em mídia e o colapso moral. Quando o filme estreou, os censores europeus entraram em pânico. Alguns países exigiram cortes, alegando que glorificava a violência, enquanto outros o chamaram de decadência moral da sociedade moderna. A própria Itália proibiu várias versões de serem exibidas na televisão nacional, rotulando-as como perturbadoras demais para as famílias. Nos bastidores, o diretor Elio Petri lutou contra estúdios que temiam processos judiciais por causa de suas armas futuristas. Críticos descartaram-no como lixo sensacionalista até os anos 70, quando cópias clandestinas em VHS se espalharam entre colecionadores na França e na Alemanha. De repente, os fãs o viam como profético. Quando chegou às prateleiras de vídeo doméstico nos anos 80, renasceu como uma obra-prima cult. Suas imagens inspiraram videoclipes, desfiles de moda e até diretores americanos que roubaram seu estilo quadro a quadro. A 10ª Vítima já não era mais uma relíquia proibida. Era um aviso sobre um mundo que já havia chegado. Número 13. Planeta Fantástico, 1973. Quando a animação francesa ousou ir ao cosmos, o mundo não estava preparado. O Planeta Fantástico chegou como uma alucinação alienígena. Dirigido por René Laloux com a arte surreal de Roland Topor, contou a história de mestres azuis gigantes chamados Drogs, que mantinham humanos como pequenos animais de estimação. Os visuais foram desenhados à mão em cores pastéis que parecem ao mesmo tempo inocentes e de pesadelo. Era mais do que uma fantasia animada. Era uma fábula política sobre opressão, rebelião e evolução espiritual. Os críticos chamaram-no de obra-prima da imaginação, mas muitos governos viram de forma diferente. Na Europa Oriental, censores proibiram exibições, acusando-o de promover agitação social. O acordo de coprodução tcheco desmoronou quando as autoridades consideraram a alegoria óbvia demais. Mesmo na França, emissoras hesitaram em transmiti-lo, temendo controvérsia sobre suas cenas hipnóticas e a música assustadora de Alain Goraguer. Durante a produção, a equipe de Laloux trabalhou em quase pobreza usando equipamentos descartados. Vários rolos foram quase destruídos após uma queda de energia no estúdio de Praga. Espalharam-se rumores de que distribuidores franceses esconderam os negativos não cortados para protegê-los de apreensão. Quando finalmente chegou ao público ocidental em vídeo doméstico, o filme se tornou uma sensação underground. Estudantes e filósofos citavam-no como escritura. Músicos samplearam sua trilha sonora. Sua influência alcançou escritores de ficção científica de Jodorowsky a George Lucas, que admiravam seu alcance de outro mundo. O Planeta Fantástico provou que a arte proibida pode sobreviver no exílio. Flutuou acima da censura e encontrou a imortalidade na imaginação. Número 12. Laranja Mecânica, 1971. A ópera distópica de Stanley Kubrick atingiu a Grã-Bretanha como um trovão. Os críticos a chamaram de brilhante e blasfema. Na mesma frase, seguia Alex Delarge, um jovem criminoso carismático obcecado por ultraviolência, e Beethoven, preso em um futuro onde o Estado buscava controlar o comportamento através de condicionamento experimental. O público estava dividido entre admiração e indignação. Os jornais culparam o filme por inspirar crimes imitadores na vida real. Manifestantes se reuniram do lado de fora dos cinemas. O British Board of Film Classification enfrentou pressão política para revogar seu certificado. O próprio Kubrick retirou o filme de circulação após receber ameaças à sua família. Por 27 anos, foi banido no Reino Unido pelo seu próprio criador. Nações europeias se dividiram em resposta.
O governo fascista da Espanha baniu-o imediatamente. A Irlanda seguiu, citando colapso moral. Na França, foi fortemente censurado, enquanto a Itália limitou as exibições apenas a eventos acadêmicos. Mas quando o VHS chegou nos anos 80, cópias clandestinas começaram a circular. Sussurravam sobre seu gênio proibido. Nos bastidores, Kubrick suportou noites sem dormir. A Warner Brothers queria reeditar, mas ele recusou. Atores sofreram assédio e a equipe de produção se ocultou. No entanto, a lenda só cresceu. Quando finalmente voltou aos cinemas décadas depois, surgiu não como um escândalo, mas como uma obra-prima de controle e caos. Laranja Mecânica lembrou ao público que a censura não pode apagar a visão. Ela apenas atrasa o seu despertar. Número 11, Os Malditos, 1969. Os Deuses Malditos de Visconti não foi apenas um filme, foi um espelho para a hora mais sombria da Europa. Contava a história de uma rica família alemã que lentamente desmoronava sob a ascensão do fascismo. Cada quadro estava imerso em decadência, corrupção e desespero. Dirk Bogarde e Ingrid Tulin moviam-se por corredores esfumaçados como fantasmas de um mundo moribundo. Audiências esperavam outro drama de época, mas o que receberam foi algo muito mais perigoso. O filme expôs a doença do poder, mostrando como ganância e medo transformaram uma dinastia em monstros. Algumas cenas chocaram até críticos endurecidos por filmes de guerra. Governos o acusaram de blasfêmia contra a própria história. Quando estreou na Alemanha Ocidental, policiais ficaram do lado de fora, prontos para tumultos. Na Itália, quase foi banido por retratar as elites como predadores. Várias emissoras europeias recusaram-se a exibi-lo, chamando-o de lixo moral. Representantes do Vaticano denunciaram-na como propaganda perversa. Por trás da câmera, Visconti lutou contra forças políticas e corporativas. A produção enfrentou sabotagem, rumores de rolos roubados e ameaças de morte anônimas. Alguns atores recusaram entrevistas por anos, temendo represálias, mas a intensidade do filme era inegável. Com o vídeo caseiro, Os Malditos virou uma obsessão secreta. Estudantes assistiam em dormitórios escuros, passando fitas VHS como escrituras proibidas. Críticos que antes o odiavam, agora elogiavam sua honestidade crua. Os Condenados nunca foi só sobre choque, era uma profecia que alertava o que acontece quando o poder se alimenta do silêncio, ensinava que a censura não pode purificar uma nação já corrompida pelo seu próprio passado. Número 10. A Besta, de 75. Em meados dos anos 70, a Polônia e a França se uniram para um filme que abalaria os alicerces morais da Europa. A Besta, dirigida por Walerian Borowczyk, borrou a linha entre conto de fadas e pesadelo. Seguia uma família rica presa numa mansão decadente, preparando-se para um casamento arranjado que mergulhou em loucura, alucinação e medo primal. O público não estava pronto. A crítica o considerou blasfemo, surreal e insano. Censores franceses o retiraram após uma semana e autoridades polonesas o baniram totalmente, sob leis de decência moral. Algumas nações se recusaram a importá-lo, alegando que destruiria a reputação do cinema europeu. Borowczyk defendeu sua visão, dizendo que era sobre repressão e hipocrisia, não provocação. No entanto, espalharam-se rumores de que nem mesmo a sua equipe de filmagem conseguia lidar com a intensidade do que estavam a filmar. Vários membros da equipe desistiram no meio da produção, deixando o diretor terminar o filme sozinho com apoio mínimo. Quando finalmente chegou ao vídeo caseiro, a lenda cresceu. Colecionadores sussurravam sobre cenas perdidas e metáforas ocultas. Festivais underground exibiam versões piratas em porões e clubes de arte. O público mais jovem via isso como um ato ousado de rebelião contra a própria censura. A Besta tornou-se um símbolo de desafio europeu. O que começou como um escândalo virou mito. Décadas depois, provou que a arte nascida no caos muitas vezes sobrevive pela coragem, não pela aprovação. Número 9. Possessão, 1981. Quando Possessão estreou em Cannes, foi recebido com silêncio, seguido de descrença. A história de Andrzej Żuławski de um casamento em ruínas, numa Berlim dividida, foi algo nunca antes visto. Isabelle Adjani e Sam Neill entregaram atuações que pareciam arrancadas da beira da loucura. O filme parecia um exorcismo de amor e sanidade. Críticos na França o chamaram de brilhante, mas indecente. Na Grã-Bretanha, foi banido completamente. Nos Estados Unidos, o filme foi picotado por distribuidores que temiam sua intensidade. A Alemanha restringiu as exibições, chamando-o de psicologicamente perigoso. Nos bastidores, Żuławski enfrentou tragédia pessoal e exílio político. O filme tornou-se seu grito contra a opressão após ser banido na Polônia. Adjani quase desmaiou nas filmagens e Neill questionou sua sanidade depois.
Quando o vídeo caseiro chegou, Possession explodiu em círculos de culto. Fãs de terror e estudantes de arte o descobriram juntos, criando um movimento que celebrava sua loucura. Suas capas de VHS eram passadas como relíquias de um gênio proibido. A versão sem cortes finalmente ressurgiu décadas depois e foi aclamada como uma das mais poder filmes já feitos. Possession não foi apenas banido, foi mal interpretado. Mostrou que o verdadeiro horror não está nos monstros, mas no colapso do amor, da fé e da razão. Número 8. The Cremator, 1969. Da Tchecoslováquia veio um filme que aterrorizou os censores mais do que qualquer filme de monstros. The Cremator, dirigido por Juraj Herz, foi uma obra-prima do horror psicológico disfarçada de alegoria histórica. Seguia um trabalhador de crematório de temperamento calmo que acreditava poder purificar almas através do fogo. À medida que o fascismo se espalhava pela Europa, sua obsessão se transformou em loucura e assassinato em massa. O público esperava um drama de guerra, mas encontrou uma descida surreal na corrupção moral. Os visuais expressionistas do filme distorceram a realidade em pesadelo. As autoridades tchecas imediatamente o baniram, chamando-o de antissocialista e subversivo. Alegaram que zombava dos ideais estatais de dever e pureza. Por anos, ninguém na terra natal de Herz pôde ver sua maior obra. Nos bastidores, Herz lutou contra sabotagens constantes. O estúdio recusou fundos após ouvir rumores de que críticos ocidentais elogiaram sua mensagem anti-autoritária. Alguns membros de sua equipe foram interrogados. Outros fugiram do país antes da conclusão. Os negativos quase foram destruídos durante a invasão soviética de Praga, mas Herz os salvou escondendo rolos no porão de um amigo. Quando a cortina de ferro começou a desmoronar, o cremador retornou através do comércio clandestino de vídeos. Estudantes de cinema na França e na Grã-Bretanha declararam-no uma joia perdida. Colecionadores de VHS passavam-no como um segredo sombrio. Sua trilha sonora assombrosa e imagens sufocantes tornaram-se um símbolo da loucura que a censura não podia conter. O cremador continua sendo um dos filmes proibidos mais poderosos da história europeia. Transformou medo em arte e silêncio em desafio. Número 7. Tempo dos Ciganos, 1988. Na Iugoslávia, um jovem cineasta chamado Emir Kusturica criou um sonho que parecia muito vivo. Tempo dos Ciganos contou a história de um menino romani com poderes misteriosos preso entre a inocência e o crime. Era parte fantasia, parte tragédia, parte rebelião social. Suas imagens flutuantes de água de pássaros e milagres tornaram-se a linguagem da própria tristeza. Os censores não o entenderam. As emissoras nacionais se recusaram a exibi-lo, alegando que incentivava a rebelião entre as minorias. Grupos religiosos protestaram, dizendo que retratava milagres como blasfêmia. O governo ordenou silenciosamente sua remoção dos festivais após rumores de que jornalistas estrangeiros o viam como uma metáfora política. A equipe de Kusturica enfrentou o caos. Filmar em aldeias remotas significava suportar inundações e hostilidade dos moradores que temiam que o filme expusesse a corrupção real. Vários rolos foram danificados pela água da tempestade, forçando refilmagens. O diretor quase desistiu, mas o elenco implorou para que ele terminasse. Quando o vídeo doméstico chegou à Europa Oriental, o filme explodiu em popularidade. Famílias se reuniam para assisti-lo em segredo, maravilhadas com sua mistura de magia e miséria. Críticos ocidentais chamaram-no de uma das fantasias europeias mais emocionais já feitas. Sua trilha sonora tornou-se lendária. Tempo dos Ciganos foi banido por sua honestidade, mas adorado por sua humanidade. Revelou que a fantasia poderia contar a verdade melhor do que a propaganda jamais poderia. Número 6. O Espírito da Colmeia, 1973. Da Espanha de Franco veio um sussurro de rebelião disfarçado de inocência. O Espírito da Colmeia, dirigido por Victor Erice, contava a história de uma menina assombrada por uma exibição de Frankenstein em sua pequena aldeia. Ambientado logo após a Guerra Civil Espanhola, parecia simples, mas sob a superfície havia uma resistência silenciosa à ditadura. As autoridades viam perigo em seu silêncio. O regime espanhol exigiu mudanças no roteiro, apagando referências à repressão. Erice recusou. Os censores proibiram-no por 1 ano, alegando que distorcia os valores nacionais. O ritmo calmo do filme e as imagens assombrosas tornaram-se um ato de desafio que falava mais alto do que slogans. A produção foi tensa. Membros da equipe foram seguidos por agentes do governo. Os atores foram avisados para não discutir seu significado publicamente. Um assistente de edição destruiu finais alternativos com medo de serem descobertos. Quando a ditadura enfraqueceu anos depois, o Espírito da Colmeia ressurgiu em vídeo doméstico. Críticos que antes o ignoravam chamaram-no de obra-prima. O tom hipnótico do filme e o olhar infantil influenciaram diretores em todo o mundo, de Guillermo del Toro a Terrence Malick. O Espírito da Colmeia provou que a rebeldia pode sussurrar e ainda assim
ecoar para sempre. Mostrou que, mesmo sob tirania, a imaginação sobrevive em segredo. Número 5. Alphaville, 1965. Jean-Luc Godard ousou criar um filme de ficção científica sem naves espaciais. Alphaville foi filmado nas ruas de Paris usando edifícios reais que pareciam futuristas em sua geometria fria. Contou a história de numa cidade distópica, governada pela lógica, onde amor e poesia eram crimes. O público nunca tinha visto nada igual. Críticos franceses chamaram-lhe gênio radical, outros chamaram-lhe caos. Censores do governo não gostaram da representação de regimes apáticos e suspeitavam de mensagens políticas ocultas, visando a França contemporânea. Vários cinemas se recusaram a exibi-lo, temendo vigilância das autoridades estatais. Nos bastidores, a produção foi uma mistura de improviso e perigo. Godard filmou sem permissão, usando policiais reais como figurantes. O ator principal, Ed Constantine, sentiu-se perdido nas direções abstratas do diretor. O processo de edição se estendeu por meses, enquanto a equipe tentava entender o tom onírico de Godard. Quando chegou à televisão, as emissoras se recusaram a exibi-lo, chamando-o de filosófico demais. Mas anos depois, o vídeo caseiro o trouxe de volta à vida. Estudantes abraçaram sua rebeldia, poetas citaram suas falas, músicos samplearam sua assombrosa voz de computador. Alphaville tornou-se não só um filme proibido, mas um texto sagrado para quem acreditava que a emoção podia derrubar o controlo. O seu legado ainda pulsa pelo cinema cyberpunk. O que outrora aterrorizou os censores tornou-se a semente de um novo gênero. Número 4. O Sanatório da Ampulheta, 1973. Da Polônia veio um filme tão estranho que quase foi apagado da história. O Sanatório da Ampulheta, dirigido por Wojciech Haas, transformou uma história de Bruno Schulz num labirinto surreal de memória. Acompanhava um homem que visitava o pai moribundo num hospital onde o tempo parecia quebrado. Passado e presente se misturavam. As autoridades viram perigo no seu simbolismo. A lógica onírica do filme foi interpretada como crítica ao poder comunista. Oficiais poloneses o baniram no país depois que Cannes lhe concedeu um prêmio do júri. Alegaram que era antipatriótico e religiosamente subversivo. Até cópias importadas foram confiscadas. Nos bastidores, enfrentou pressão constante. O orçamento foi cortado no meio da produção. O equipamento de luz sumiu. A equipe filmou às escondidas em palácios abandonados, cheios de pó e ruína. Corriam boatos de que o diretor estava sob vigilância. Mesmo assim, o resultado foi hipnótico. Cada fotograma parecia uma pintura. Quando cópias piratas em VHS chegaram à Europa nos anos 80, estudantes de arte e cineastas viram-no como uma revelação. Terry Gilliam chamou-lhe um dos filmes mais belos já feitos. O Sanatório da Ampulheta provou que a censura não pode apagar a memória. Ele move-se como um sonho através de gerações de uma obra-prima proibida que se recusa a morrer. Número 3. Solaris, de 1972. Na União Soviética, Andrei Tarkovsky criou um filme que ousou rivalizar a ficção científica ocidental. Solaris pretendia responder à obsessão americana pela tecnologia, focando, em vez disso, na alma humana. Contava a história de um psicólogo enviado a uma estação espacial onde um planeta misterioso manifesta as memórias e a culpa de seus visitantes. As autoridades esperavam um épico espacial patriótico, mas Tarkovsky entregou uma confissão espiritual. Eles o chamaram de lento, perigoso e antimaterialista. Censores soviéticos exigiram cortes e ponderaram proibi-lo de vez por ser ocidental demais. Tarkovsky revidou, usando sua fama para mantê-lo vivo. A produção foi um tormento. Os cenários inundaram, as câmeras quebraram, os atores suportaram condições congelantes em piscinas químicas usadas para simular a superfície do planeta. Tarkovsky reescrevia cenas diariamente sob pressão de inspetores estaduais que chegavam sem aviso. Apesar de tudo, Solaris estreou para um público dividido. Alguns viram como gênio, outros como traição. Por anos, a TV soviética se recusou a exibi-lo. Mas quando o vídeo doméstico chegou nos 80, sua lenda se espalhou além das fronteiras. Fãs ocidentais o descobriram em fitas granuladas que sussurravam sobre uma obra-prima proibida de trás da cortina de ferro. Solaris se tornou prova eterna de que a ficção científica podia explorar não a maquinaria, mas a consciência. Transformou a censura em imortalidade. Número 2. Carne para Frankenstein. Em 1973, da Itália, veio um dos experimentos mais chocantes da história do cinema.
Carne para Frankenstein, também conhecido como Frankenstein de Andy Warhol, foi dirigido por Paul Morrissey e produzido sob a bandeira da Warhol Factory. Parecia um pesadelo gótico, mas soava como uma paródia insana de poder, ciência e obsessão. Quando estreou na Europa, o público ficou chocado. Os críticos ou saíram ou aplaudiram de pé. Governos foram menos complacentes. Censores britânicos o baniram de vez, chamando-o de obsceno. A Itália limitou as exibições a clubes privados. Na Alemanha, rolos foram apreendidos durante batidas alfandegárias. A bizarra mistura de violência e sátira do filme fez as autoridades crerem que era um ataque à moralidade em si. Nos bastidores, o caos reinava. Na Iugoslávia, onde barreiras linguísticas causavam confusão constante. Os atores afirmaram que Morrissey incentivava uma improvisação tão extrema que nenhuma tomada era igual à outra. O set era rumor de ser assombrado por acidentes e avarias. Membros da equipe abandonaram a produção no meio, deixando Warhol para supervisionar a edição de Nova York através de mensageiros e chamadas telefônicas. Quando a proibição foi levantada anos depois, o filme retornou como uma lenda. No vídeo doméstico, seu status de culto explodiu. Colecionadores pagavam pequenas fortunas por lançamentos em VHS sem cortes que circulavam por lojas underground. No final dos anos 80, Flash for Frankenstein tornou-se um rito de passagem para os fãs europeus de terror. Provou que até as visões mais estranhas podiam sobreviver à censura. Arte, antes ridicularizada como imundície, tornou-se filosofia vestida de horror. Número 1, A Montanha Sagrada, 1973. Do México, via França, veio o filme que redefiniu a palavra proibido. A Montanha Sagrada, de Alejandro Jodorowsky, foi financiada pelo empresário dos Beatles, Alan Klein, e filmada com total liberdade, até que a liberdade aterrorizou todos que a viram. Contava a história de um ladrão que se junta a um grupo de peregrinos em busca da imortalidade, guiados por um alquimista misterioso. O filme era uma tempestade de imagens, santos transformando-se em manequins, soldados banhando-se em sangue, símbolos de todas as fés distorcidos em rituais surreais. Quando estreou em Cannes, o público se dividiu entre o assombro e o pânico. Alguns gritavam: obra-prima, outros berravam, blasfêmia. Países europeus o baniram um após o outro. A Grã-Bretanha chamou-o de sacrílego. A França restringiu-o a exibições clandestinas à meia-noite. As autoridades da Espanha apreenderam cópias dos importadores. Grupos religiosos exigiram a acusação. Até mesmo seus distribuidores o suprimiram por décadas devido a disputas contratuais, deixando-o sem ser visto por quase 30 anos. A equipe de Jodorowsky suportou condições brutais filmando em desertos, montanhas e salinas. Muitas cenas foram realizadas sem roteiros, confiando apenas nas visões do diretor. Espalharam-se rumores de que membros do elenco tiveram alucinações durante rituais de produção. Quando a Montanha Sagrada finalmente surgiu em vídeo doméstico, tornou-se um mito. Diretores como Nicholas Winding Refn e Gaspar Noé declararam que era uma revelação espiritual. Suas cópias em VHS eram tratadas como relíquias, escondidas nas bibliotecas de colecionadores. A Montanha Sagrada tornou-se mais do que um filme. Foi a prova de que a censura não pode matar o esclarecimento. Ensinou que, quando a verdade assusta os poderosos, só o tempo pode libertá-la. De Paris a Praga, de Roma a Varsóvia, esses filmes europeus proibidos compartilharam um único destino. Cada um foi silenciado pelo medo, depois ressuscitado pela adoração ao vídeo doméstico. O que antes aterrorizava os censores agora inspira sonhadores. Essas histórias nos lembram que a imaginação é rebeldia e cada rolo uma vez enterrado pode ressurgir. Qual dessas visões proibidas você ousaria assistir esta noite? Curta, compartilhe e inscreva-se para manter seu legado vivo.